Uma ótima noite para você aí de casa. Está no ar o Aparecida Debate para que você se informe e forme a sua opinião. Os olhares do mundo estarão voltados para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, a partir da próxima quinta-feira, dia 30 de novembro. Será lá a 28ª Conferência de Mudanças Climáticas da ONU, a COP28. É mais uma chance para que os líderes mundiais cheguem a um acordo para tentar salvar o planeta Terra da ameaça do aquecimento global. Uma corrida contra o tempo diante dos muitos sinais da crise climática. Alerta feito repetidamente pelo Papa Francisco e mais recentemente com a publicação da exortação apostólica que dá continuidade a Laudato Si sobre o cuidado com a casa comum. E é sobre esse tema que nós vamos conversar hoje no Aparecida Debate. Para isso, os nossos convidados são aqui em nossos estúdios o Murilo da Costa Ruvi Lemes, doutorando em Ciências do Sistema Terrestre no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, onde desenvolve pesquisa em modelagem climática e o impacto do desmatamento da floresta amazônica no clima da América do Sul, bem como o aumento da temperatura global decorrente da maior emissão de gases do efeito estufa. Também é mestre em Meio Ambiente e Recursos Hídricos pela Universidade Federal de Itajubá. Que currículo, hein, Murilo? Boa noite, bem-vindo aqui ao Aparecida Debate, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Agradeço o convite, é muito bom estar aqui na TV Aparecida com vocês, conversando um pouquinho sobre um tema que eu tenho dedicado aí bons anos da minha vida. E que a gente tem uma grande alegria em recebê-lo aqui. Como é a nossa alegria também cumprimentar agora o nosso outro convidado pela internet, Dom Roque Palocci, arcebispo de Porto Velho, em Rondônia. Foi presidente do Conselho Indigenista Missionário CIMI, a quem eu agradeço muito pela participação e por sua atuação, grande atuação na defesa da floresta amazônica. Boa noite, bem-vindo ao Aparecida Debate, Dom Roque. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Murilo. Obrigado por essa oportunidade de poder ouvir e acompanhar também esse jovem, né, de Itajubá, das Gerais, que a gente tem um carinho muito grande também com Itajubá, pela presença das irmãs da Providência de Gap, o Murilo lá, no meio do povo Yanomami, por muitos anos em Roraima. Trabalhei em Roraima também. Obrigado, Eduardo, obrigado, Murilo. Espero colaborar naquilo que é possível, diante de minhas limitações também na temática, é muito desafiador. Mas vamos juntos. Nós que agradecemos a participação do senhor, tem muito sim o que contribuir, só a presença do senhor já agrega bastante para a gente falar de um tema tão importante como esse. Mas antes da gente começar o debate desta noite, a gente vai acompanhar agora um pequeno resumo do que esperar da Conferência do Clima COP28, que acontece de 30 de novembro a 12 de dezembro em Dubai. Veja aí. Todos esperam que o encontro possa resultar em ações concretas, já que na conferência anterior, a COP27, realizada no Egito, muitas negociações ficaram só no papel. O ponto-chave da COP28 deve girar em torno do Acordo de Paris e como as nações colocaram em prática as medidas previstas no acordo. A principal meta era limitar o aumento da temperatura do planeta a 1,5 graus Celsius até 2050. Mas o relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, apresentado no início do ano, alertou que o mundo segue em direção contrária. O documento apontou possíveis tragédias relacionadas ao clima e colocou de forma muito urgente a necessidade de uma ação pelos governos, empresas e sociedade como um todo. Nos meses que antecederam a cúpula nos Emirados Árabes Unidos, foram muitas conversas para tentar chegar a um acordo sobre o compromisso de reduzir as emissões de carbono e eliminar gradualmente os combustíveis fósseis. A queima de carvão, petróleo e gás produz os gases de efeito estufa, que são a principal causa das mudanças climáticas. De acordo com o relatório do IPCC, se não for feito, o aquecimento global poderá custar ao planeta 54 trilhões de dólares. E os efeitos dessa crise climática já podem ser sentidos em várias partes do mundo. A recente onda de calor que atingiu a América do Sul fez os termômetros subirem até 4,3 graus Celsius durante a maior parte de agosto e setembro.
No Brasil, Paraguai, Bolívia e Argentina, as temperaturas subiram acima dos 40 graus em pleno inverno no hemisfério sul. Pelo menos 4 mortes em São Paulo foram relacionadas ao tempo quente e seco. Especialistas disseram que o fenômeno climático El Niño contribuiu para essa onda de calor. De qualquer forma, alertaram que o aquecimento do planeta pode tornar essas ondas cada vez mais comuns, no intervalo de 5 ou 6 anos. Outro sinal dessa mudança no clima aqui no Brasil ocorreu no coração da maior floresta tropical do mundo. Com a forte estiagem no norte do país, o rio Amazonas caiu para o nível mais baixo em mais de um século. Os seus afluentes também secaram, afetando a vida de centenas de milhares de pessoas que vivem na região. Barcos ficaram encalhados. Água e comida não chegaram a vilas mais remotas. O clima atingiu ainda o ecossistema e a biodiversidade. O retrato mais cruel foi a morte de mais de 100 botos ameaçados de extinção. Dezenas de cidades declararam emergência. E para completar, o ano de 2023 caminha para se tornar o mais quente da história. Mês após mês, as altas temperaturas vêm batendo recordes e já superam a média em 0,52 graus Celsius. A grande pergunta que se faz é se o planeta irá sobreviver a todas essas mudanças no clima. E até quando? Então, eu transfiro essa pergunta para o Murilo para a gente abrir o nosso debate, né? Por que a Terra está aquecendo nessa velocidade e até quando? Né? Para a gente ter extinção definitiva se for continuar nesse ritmo aí das mudanças climáticas, Murilo. Sim, é uma pergunta, acho, de milhões, né? Que todo mundo quer saber. Basicamente, a gente teve um padrão antes do período pré-industrial, né? Século XIX, onde você tinha variações naturais da quantidade de CO2, né, de dióxido de carbono na atmosfera. E o planeta sempre passou por esses ciclos, ora estava mais quente, ora mais frio. E com o período industrial, essa maior quantidade de CO2 lançado na atmosfera, ocorre uma ruptura desse paradigma que até então era o observado. E a gente tem um excesso desse gás na atmosfera, que é necessário para a vida, assim como o efeito estufa, que é muito dito, né? Se não tivesse o efeito estufa, não existiria vida da Terra. O problema é esse excesso de gás carbônico que contribui para que a radiação do Sol que chega à Terra fique mais tempo sobreaquecendo ainda mais o planeta. E os efeitos são observados em toda a esfera climática que a gente chama, né? Aqui a gente pode traçar uma analogia bem rápida com aqueles relógios de engrenagem que a avó da gente tinha. Que a bateria se compara com o Sol e que cada engrenagem dela é um compartimento do planeta. Então, umas são as florestas, a outros oceanos, geleiras, assim por diante. E que se você altera uma engrenagem dessa, o relógio vai começar a funcionar de uma maneira totalmente diferente. Então, os esforços têm sido para saber até quando a gente vai ter esses fenômenos ocorrendo, né? Mas, Dom Roque, parece que se demorou muito, né, para prestar mais atenção nesse aquecimento global, né? Esses desastres naturais já vêm acontecendo com uma certa periodicidade, né? E a gente agora, somente agora, a gente parece que acordou para isso, né? Parece que o planeta Terra está sendo muito ameaçado. Então a gente está vendo eventos extremos, como por exemplo, a seca, uma das piores em 100 anos aí no norte do Brasil. Depois esse calorão que a gente teve em pleno inverno. Ou seja, esse problema das pessoas negarem o aquecimento global também atrapalhou, né, Dom Roque? Atrapalhou e atrapalha sempre muito. Na Carta Apostólica, vamos lá no português, para mim que é melhor, você louvai a Deus, o Papa insiste nessa questão, e quando também se refere à Conferência das Partes, a COP 2028, no final do ano, agora 30 de novembro, como o senhor diz, até início de dezembro, a importância, né, de se repensar. Não há dúvida que os países do Emirado Árabes Unidos
né, são os maiores exportadores de petróleo, têm feito esforços para energias renováveis, mas esse é o grande dilema. Nós imaginarmos que os recursos naturais são infinitos, que não tem fim, e isso traz consequências dolorosas, e a Amazônia é a prova disso. E eu tomei, assim, um documento da Igreja da Amazônia de 1990, quando se reuniu em Belém, e aí eles apontam os semeadores da morte. Já em 90, já antes, em 72, em Santarém, em 90, eles vão dizendo quem são os semeadores da morte aqui na Amazônia, né? Então, vão dizendo todos aqueles que agridem de forma violenta e irracional a natureza, né? Semeadores da morte são aqueles que defendem e sustentam e implantam projetos que causam danos irreparáveis ao meio ambiente, espaço vital de toda a criação, E assim também podíamos citar todos, mas são muitos, o Eduardo e Murilo, né, são muitos, vão dizer, os semeadores da morte, né, dá para dizer que são aqueles que, movidos pela ganância predatória dessa economia que mata, que o Papa usa agora, né, vão destruindo, né, com pesca predatória, garimpo, são bilhões de árvores que foram desaparecendo ano após ano e continuam desaparecendo da floresta amazônica. Então, isso tudo vai criando essa situação insustentável e a diminuição das águas, o aquecimento, ou seja, aquilo que nós estamos vendo, frio num lugar, calor extremo no outro, secas, estiagem, cheias, ciclones e assim por diante, vem crescendo mais e mais, e, consequentemente, sempre os pobres que pagam esse preço, essa custa. Por isso, é importante, acho que a Laudato Si foi um grito grande que o Papa, como a Igreja, deu. Agora, novamente, louvai a Deus, Laudato Deum, né? Novamente, o apelo para uma vida de sobriedade, uma vida de austeridade, porque aquilo que eu esbanjo está faltando para muitos, Então, é um desafio que nós precisamos despertar por esta realidade, porque nós vivemos de uma casa única. Antigamente se dizia, estamos no mesmo barco, é preciso remar juntos, não dá para pensar que uns podem e outros não podem. Se um pode, todos deveriam poder também usufruir dos recursos da criação. A gente vai falar daqui a pouco, na volta do intervalo, a gente já está caminhando para o final do primeiro bloco, quando a conversa é boa, voa o tempo, né? Mas daqui a pouco a gente vai mostrar essa exortação apostólica do Papa Francisco, que dá continuidade à Laudato Si, o cuidado com a casa comum. E ele fala justamente isso, que são as populações mais vulneráveis, mais pobres, são as que mais sofrem com os efeitos das mudanças climáticas, e a gente está vendo em todos esses desastres naturais que ocorrem no mundo todo, que exatamente são essas populações que mais sofrem. Agora, só para a gente concluir rapidamente, Murilo, o que a gente pode esperar da COP28? Dá para esperar um avanço ou não? De acordo com o documento do Papa, Laudato Deum, pode ser e é uma boa oportunidade para ser a COP das COPs historicamente, tendo em vista tudo que nesses poucos anos de Laudato Si até aqui, a Laudato Deum, 8 anos, ocorreu no clima, né? Os eventos extremos, bem dito pelo Dom Roque, aumentaram a sua frequência e intensidade, secas e enchentes. Então, eu vejo que é um momento propício para que as partes parem e pensem e avaliem esse contexto geral e façam de vez essa transição energética que é muito importante e necessária para o planeta. Por que é tão difícil chegar a um acordo? São os interesses econômicos, né? Exatamente. E deles vem exatamente o negacionismo do aquecimento global. A política mal administrada. E aí quem paga a conta somos nós, né, Dom Roque? Verdade, mas eu acho que nós somos pessoas da esperança e nós vamos para essa COP28 com essa confiança que a humanidade inteira vai encontrar caminho, sim, né, de superação desta mentalidade de destruição que nós estamos vivendo hoje no Jardim de Deus ou na Casa Comum, com uma expressão muito peculiar do Papa Francisco.
Afinal disso, depende a nossa sobrevivência, né? Vamos prestar atenção muito bem nisso, por isso você é convidado a acompanhar esse debate tão importante às vésperas da realização da Conferência do Clima em Dubai. Antes da gente seguir com o nosso debate, vamos conhecer agora mais detalhes da exortação apostólica publicada pelo Papa Francisco no começo de outubro sobre o cuidado com a casa comum. Laudate Deum, louvai a Deus, é o título da exortação apostólica que completa a encíclica Laudato Si, Louvado Seja, de 2015. Em 6 capítulos, o Papa Francisco faz um apelo à corresponsabilidade diante da emergência climática. O pontífice afirma que o mundo está desmoronando e talvez se aproximando de um ponto de ruptura. É um dos maiores desafios que a sociedade e a comunidade global enfrentam. Os efeitos das alterações climáticas recaem sobre as pessoas mais vulneráveis, escreveu o Santo Padre. Com o olhar voltado para a COP28, que acontece daqui a 2 meses em Dubai, o Papa alerta que, por mais que tentemos negá-los, os sinais das mudanças climáticas estão aí, cada vez mais evidentes. Francisco cita fenômenos extremos, períodos frequentes de calor anormal, seca e outros gemidos da Terra. E acrescenta que a origem humana da crise climática já não se pode mais pôr em dúvida. O pontífice ressalta que a coincidência entre os eventos extremos e o crescimento das emissões de gases do efeito estufa não pode ser escondida. Francisco conclui que é urgente uma visão mais alargada. Tudo o que nos pede é uma certa responsabilidade pela herança que deixaremos atrás de nós, depois da nossa passagem por este mundo, destaca o Papa. Por fim, o Santo Padre pede o fim da atitude irresponsável daqueles que ridicularizam a questão ambiental por interesses econômicos. E por isso, requer-se o envolvimento de todos. Francisco também diz esperar que da COP28 surjam formas vinculantes de transição energética, que sejam eficientes e facilmente monitoráveis, e assim possam mostrar a nobreza da política e não a sua vergonha. Dom Roque, qual a mensagem principal do Papa Francisco que volta a falar sobre o cuidado com a casa comum, especificamente dessa nova exortação apostólica? Eu diria assim, primeiro essa preocupação com a vida e a vida de todos, não apenas a vida humana, mas a vida de toda a criação. E é bonito o Eduardo e telespectadores do Murilo, quando ele diz que no caminho da nossa vida, nós estamos deixando muitos companheiros e companheiras mortos na estrada. Tantas espécies de vegetal, animal, estão desaparecendo. E nós também somos responsáveis por isso. Mas também este convite insistente do Papa a todos, para essa consciência da corresponsabilidade. Não podemos apenas jogar sobre os ombros dos dirigentes, mas essa insistência em relação às autoridades, aos governos, para que efetivamente encontre caminhos de superação desta mentalidade destrutiva que nós hoje estamos vivendo. Quando se condena países, pobres, nós não nos damos conta que, de repente, todo um continente produz menos efeito, estufa, como também Murilo já explicava isso, do que apenas um país do mundo. Isso aparece na coisa. Então, essa insistência. E, por fim, dizia, o Papa aposta e acredita na humanidade. Aposta e acredita na humanidade. Assim como Deus aposta em cada um de nós, em todos nós. É possível, sim, e basta um pouco de boa vontade de todos. É o que o senhor falou, né? Além dos líderes mundiais que têm o poder da decisão nas mãos, também cabe a cada um de nós assumir a sua responsabilidade para conter esse aquecimento global. Isso é possível, né? A sociedade como um todo, ela tem um papel fundamental, como diz o próprio Papa, né, Murilo? Sim, e a partir do momento que ela conhece mais todo aquele funcionamento do planeta, digamos assim, o cuidado, ele é automático, né? É a famosa frase, né? Ama quem conhece. E eu gosto de falar muito da floresta amazônica, que é o meu foco de estudo há muito tempo.
E a região sudeste do Brasil, região sul, grande parte da agricultura, não só do agronegócio, mas principalmente da agricultura familiar, ela depende demais da floresta amazônica no transporte de umidade, que abastece ao longo do verão, principal época das chuvas, né? E cada vez que a gente conhece mais esse mecanismo na floresta amazônica, a gente se apaixona e entende o quão importante, o quão valiosa é uma floresta daquele porte em pé, coisa que, derrubando a floresta, apenas poucos passam a ter vantagens extremamente pequenas, né? Ou seja, né, Dom Roque, destruindo a floresta amazônica, como o homem veio fazendo há muito tempo, a gente está destruindo a nossa própria vida e a nossa permanência aqui no planeta Terra, né? Nós costumamos dizer que o peixe morre pela boca e nós acabamos também, né? Eu também uso muito isso, Murilo e Eduardo, nas próprias comunidades, porque às vezes vamos usando, vamos dizer, os venenos mesmo para matar o inso, né? Mas essas águas vão para os nossos igarapé, vão para os lagos, vão para os rios, onde nós vamos nos banhar e pescar e saborear o peixe. Então, nós temos, assim, como se diz, uma mentalidade que traz preocupação. Ou seja, nós não assumimos essa responsabilidade de cuidar. Vamos os descartáveis e assim por diante. Quando a gente vê nas cidades de norte a sul do Brasil, nossos rios, né, o esgoto sempre entulhado de plástico, isso demonstra o nosso desleixo e o desafio grande que nós temos de superar essa ideia do descartável, do consumismo e jogar na rua, nos rios, no mar. Então, o Murilo tem elementos para dizer para nós aí todo esse problema sério que hoje se vive também na questão dos oceanos, com tanto plástico que está tomando conta dos oceanos. Pois é, tem essa questão básica, né? Que muitas pessoas, às vezes, jogam um papelzinho na rua, né? Joga ali no chão, para não procura um lixo, que é o local certo e adequado para isso, e fala assim, não, mas isso não vai interferir. Interfere. É cada gesto desse, né, Murilo, acaba interferindo lá na frente, como está dizendo Dom Roque, né? Sim, sem dúvida. Isso vai acabar voltando para ele mesmo, quando for para a praia, por exemplo, e que é o espaço dele de descanso, aquele lixo vai tá implicando, né? Mas eu vejo que, infelizmente, a questão das mudanças climáticas são um pouco mais embaixo, no sentido de que a gente pode, sim, ter um papel fundamental para barrar, para ter medidas, por exemplo, de adaptação e mitigação às mudanças climáticas, porém exige um esforço muito grande das iniciativas pública e privada trabalhando junto, né? Governo. Então, na hora do voto, eu acho que é sempre importante ter essa consciência, né? Que lá a gente pode fazer muito mais. Aí que o eleitor, o cidadão, né, Dom Roque, tem um papel fundamental também, né? Deixa passar. Esquece o nome do candidato, esquece em quem votou e esquece principalmente de cobrar por aquilo que é devido ao candidato ou ao político, né? É aquela velha história, o voto não tem preço, tem consequência, né? Tem consequência, o meu, o teu voto, tudo. Mas é um conjunto, né? Eu acho que o Murilo, eu concordo plenamente com aquilo que o senhor coloca, que, vamos dizer, a questão é mais embaixo, mas exige também um grande aprendizado, exige de nós experiências também muito concretas, né, que estão acontecendo de todos os cantos, né, nesse caminho aí da agroecologia, da produção sem uso de produtos químicos. Eu acho que nós temos experiência também de recuperação, né, o reflorestamento não é apenas plantar árvores exóticas, como algumas que se fala em reflorestamento, mas recuperar assim as nascentes. Aqui na região amazônica já cresce assim essa consciência da necessidade da recuperação das nascentes, da preservação das matas ciliares. Evidentemente que nós temos um longo caminho a percorrer. E o senhor diz, Murilo, com muita propriedade,
que se não há um empenho, seja do poder público e a iniciativa privada, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E nós sabemos aqui na região amazônica o que significa essas grandes hidrelétricas instaladas e que estão se instalando nos impactos ambientais que são extremamente nocivos a toda a região e, sobretudo, aos pobres da região. A gente tem falado muito, Murilo, quero aproveitar o Dom Roque também, sobre a mudança climática e os seus efeitos, que são esses eventos extremos que têm acontecido. A gente elencou lá no início com a reportagem, né, falando da seca severa que o norte do Brasil enfrentou, esse calor em pleno inverno que levou as temperaturas para mais de 40 graus, e não foi só aqui não, na Europa também sofreu muito, muita gente morreu por conta desse calor excessivo. Agora, a gente precisa se ater um pouquinho do dia a dia, né? Como é que a mudança climática na prática, até para que as pessoas aí em casa possam prestar mais atenção, como é que a mudança climática afeta no nosso dia a dia? Tirando até esses eventos extremos, é possível a gente enxergar o que está acontecendo com o planeta no dia a dia? Por exemplo, a tua conta de luz, ela é muito dependente. Hoje o Brasil tem diversificado ainda mais as matrizes energéticas, mas ainda é extremamente dependente do setor hídrico, né? Então, se você tem mais chuva, menos chuva, isso vai interferir diretamente na conta no fim do mês. A parte da saúde é muito delicada, então quando você tem principalmente essas ondas de calor e temperaturas mais altas, as pessoas mais idosas, quem tem mais problemas de saúde, tem a tendência de sofrerem mais com esses efeitos. Então, isso é muito bem perceptível no dia a dia, né? Mas que os eventos extremos são a marca, digamos assim, das mudanças climáticas, sim. Que eu traço um paralelo com o corpo humano. O planeta está em febre. Então, quando você tem febre, tem gente que tem muito frio ou tem gente que tem muito calor. E é exatamente isso. Ora você vai ter temperaturas extremamente baixas, ora temperaturas extremamente altas, né? Porque muitos negacionistas dizem, nossa, mudanças climáticas, mas você está tendo menos 10 em uma determinada região, mas esquecem que essa é uma característica muito forte das mudanças climáticas. E no quesito de seca, como bem falado no primeiro bloco na reportagem, a gente está enfrentando um El Niño, talvez um super El Niño. Eu ia falar, além da mudança climática, ainda tem o El Niño, né? Exatamente, que tradicionalmente o El Niño basicamente ele é o aquecimento das águas, o aquecimento anômalo das águas superficiais do Oceano Pacífico, que ele interfere diretamente na atmosfera. E nisso a gente tem, por exemplo, a seca na Amazônia e no Nordeste e enchentes com maior precipitação no sul do Brasil. E toda a parte central e sudeste, um aumento expressivo da temperatura. Então, a gente tem esse reflexo adjunto aos efeitos do El Niño no presente. Inclusive, Dom Roque, essa seca que a gente tem falado aí no estado do Amazonas, no Rio Amazonas e seus afluentes, é normal acontecer nesse período do ano, mas não desse jeito, né? E como a população tem sofrido com essa forte estiagem que atingiu o norte do Brasil? Sim, há 100 anos que não tinha uma situação similar a esta, né? E, consequentemente, as comunidades mais afastadas... A semana passada eu desci o Madeira. Então, aonde tem água, tudo bem, está transitando o barco, está transitando a voadeira e assim por diante. Mas aquelas comunidades onde a praia aumentou tanto, elas ficam sem possibilidade de acesso à água, de acesso à escola para os filhos, de acesso a qualquer coisa. E precisa caminhar muito, e a dificuldade, né, porque as águas diminuíram, ou seja, para embarcar e desembarcar, seja de uma lancha, seja de um barco e assim por diante. Então, nós estamos vivendo esse momento delicado e, quer queira, quer não queira, vai exigir sempre mais uma corresponsabilidade, na expressão também que Murilo usava há pouco, da parte do governo e da iniciativa privada. Evidentemente que nós aumentamos, ampliamos o leque da produção de energia renovável, mas temos um longo caminho a percorrer. Basta aí essa taxação que nós estamos sofrendo
daquilo que é um público para todo mundo só. Então, acho que nós que precisamos mudar essa ideia de que os governos têm que ser submetidos aos grandes grupos econômicos e é incapaz de desfazer uma lei que prejudica muito, né? Sobretudo nessas regiões como a nossa, que temos sol praticamente todo ano. Dom Roque, rapidinho, a gente está terminando esse bloco, mas eu queria uma resposta do senhor, até para a gente concluir o pensamento sobre a exortação do Papa Francisco. O que o mundo precisa aprender, precisa acordar, se iluminar com essa mensagem, essa lição do Papa Francisco, e ainda não fez? Bom, primeiro que nós temos uma responsabilidade, como foi muito enfático o Papa na Laudato Si, uma responsabilidade com as gerações futuras. Segundo, nós temos também que entender que toda a criação, e isso aprendemos com Francisco de Assis também, é obra de Deus, é um presente de Deus para nós. Não somos donos e nosso poder não é ilimitado. Nós não podemos pensar que temos poder ilimitado. Segundo, acreditar, sim, que a humanidade pode criar caminhos de superação deste individualismo, né, deste egoísmo e desta ganância de acumular em detrimento da miséria e da morte de muitos. Então, eu queria dizer isso, assim, com toda a esperança também, que nós não podemos jogar a toalha. Nós temos que acreditar e continuar a semeadura de que é possível, sim, um mundo diferente, um mundo mais solidário, mais fraterno, um mundo onde todos podem fazer parte dessa mesa, né? Porque o alimento produzido é dom e é para todos, não é para alguns apenas. Então vamos aproveitar, essa também é a nossa esperança para que aconteça rapidamente essa virada e que a COP28 seja o marco para isso, né? Antes de concluir o Aparecida Debate desta terça, eu convido aqui os nossos entrevistados e o pessoal de casa a conhecer um projeto de educação ambiental aqui no interior de São Paulo, exemplo do que deve ser feito para salvar o planeta. Nunca fez tanto calor como nos últimos 8 anos. O relatório da Organização Meteorológica Mundial é contundente ao apontar o grave aquecimento do planeta entre 2015 e 2023, que se reflete no aumento do nível do mar e também nas altas temperaturas dos oceanos. As consequências vão desde as secas mais severas a ondas de calor e inundações em diversos países. A organização, que é vinculada à ONU, apontou que em 2021, os 3 principais gases do efeito estufa atingiram os maiores índices já registrados. 8 anos atrás, o Papa Francisco publicava a encíclica Laudato Si, em que chamava a atenção sobre os riscos ambientais e pedia mais cuidado com a nossa casa comum, com o meio ambiente. A nova exortação apostólica Laudate Deum reforça o pedido feito pelo Santo Padre e joga a luz em um tema muito sensível, principalmente aos países mais desenvolvidos e ricos. A COP28, que será realizada nos próximos dias em Dubai, é uma conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas, os seus impactos e possíveis soluções. Uma pauta em evidência há quase 30 anos, mas que, por incrível que pareça, tem desafios maiores conforme o tempo passa. Tudo o que for discutido nos Emirados Árabes Unidos pode e deve ser refletido, e os bons exemplos aplicados. São José dos Campos adota esse conceito de desenvolvimento sustentável. As ODS faz parte hoje da política pública de todas as ações em São José dos Campos. Então, dentro dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, São José caminha, é uma das cidades que tem a melhor ranqueada, melhor classificada em termos do avanço das ODS. Portanto, foi reconhecida, né, como a primeira cidade inteligente, resiliente e sustentável, exatamente por esses indicadores. Esse parque em São José dos Campos conta com um pomar repleto de árvores frutíferas que a própria comunidade pode colher. E fica assim, bem pertinho das casas. A iniciativa é da própria prefeitura, mas quem mora perto pode contribuir com o plantio de outras mudas. E até os alunos das escolas municipais contribuem, como forma de aprender desde cedo a se importar com a casa comum.
Sim, o projeto Pomares Nativos Educativos, né? A prefeitura implanta nas áreas públicas, em parques, praças, né? 40 mudas de várias frutíferas da Mata Atlântica. Então aqui nós temos araçás, pitanga, grumichã, macerola, enfim, uma infinidade de frutíferas que é para a população, ao estar passeando aqui com a família, poder conhecer essas frutas e com isso dar valor ao bioma da Mata Atlântica, ter essa sensação de pertencimento. Aqui, por exemplo, é um parque linear, o Parque Santa Júlia, e com isso, né, você ter na arborização, que é um equipamento de saúde pública, a melhoria dos indicadores, né, seja inclusive de saúde mental. Na época da pandemia, as áreas abertas, arborizadas, cumpriram essa função, né, essencial de promover a melhoria da qualidade mental das pessoas e também como um espaço de lazer para a família, espaço aberto, público, que tenha muito verde e que esse verde também conte uma história sobre o bioma da Mata Atlântica e a importância. Além do pomar, a comunidade pode aproveitar esse lago para pescar ou até mesmo mergulhar. Cuidar da casa comum é, antes de tudo, respeitar a natureza. É começar a mudar o mundo por si próprio. Olha, a gente fica feliz por ter um lugar assim para a gente estar divertindo, passando algumas horas, né? Principalmente a gente que é aposentado, meu sobrinho e meu neto que estão de férias, e a gente então tem um lugar, um lazer assim para você aproveitar, passar suas horas, distrair mais a cabeça mesmo e também aproveitar e levar um peixinho para almoço, né? Para janta. Sem dúvida nenhuma, né? Isso faz bem para o corpo, faz bem para a alma e para a cabeça, principalmente para a saúde mental nossa, né? Tão difícil a gente ver áreas verdes como essa em São José dos Campos e em grandes cidades. São José fica aqui no interior de São Paulo, quantos habitantes? Mais de 500 mil por aí, né? Então, assim, é uma cidade grande que tem investido na educação ambiental também. Agora a gente está caminhando para o final e ali citou desenvolvimento sustentável. Esse é o caminho para frear, dar essa virada que a gente falou na COP28? Esse é o caminho, sem dúvida. E a reportagem é muito interessante porque passa essa imagem de acessibilidade também a essas áreas verdes, essas áreas protegidas para toda a população, né? Porque hoje em dia é muito seletivo, né? Então, as pessoas mais ricas têm acesso às áreas melhores, mais preservadas, enquanto que as pessoas pobres ficam à margem, né? Então, a partir disso já tem que ter uma mudança de patamar desse cenário. A transição energética ou mudança completa energética, ela não é nem necessária, ela tem que ser feita. Sem ela, as mudanças climáticas elas não vão retroceder, né? E juntamente com as práticas de adaptação e mitigação, porque tudo que é feito no planeta, na atmosfera, leva um tempo muito grande para ser revertido. Então, quanto antes encerrar ou diminuir e muito a emissão de gases do efeito estufa, desmatamento das florestas tropicais, não só da Amazônia, mas de todas as florestas, acaba sendo um caminho difícil de ter esse ponto de ruptura, né? Então, eu diria que é para ontem que tudo isso seja implementado. E desenvolvimento sustentável, Dom Roque, requer também medidas bem simples, né? O simples fato de você jogar o papel no chão, como a gente já disse, né? Você está ali contribuindo para o aceleramento, para acelerar esse processo de aquecimento global, né? Então, assim, cabe a cada um de nós também esse desenvolvimento sustentável. Em casa, saber separar o lixo, fazer a reciclagem prévia já para contribuir com o poder público, com as empresas, para que isso se torne uma realidade, né, Dom Roque? Eu tomo a liberdade, sim, de lembrar o nosso Padre Cícero, que já no final dos anos de 1800, início da 900, insistia com o povo lá da região de Crato, a importância de plantar árvores, né? E ele tinha essa tese: se cada família plantasse uma árvore por dia, o sertão viraria mar. E o Murilo faz bem esse aceno, mostrando a importância das pessoas terem acesso a esses espaços, que são espaços de vida, de contemplação,
de renovação, de se refazer as forças. E eu acho que é possível, sim, é possível, né? Basta nós acreditarmos nessas questões, nas pequenas questões. O Murilo é jovem, você também é jovem, Eduardo, mas antigamente se dizia, viu, Murilo, se dizia assim, a senhora é doutora, pensar globalmente e agir localmente, onde você está. Então, nós temos que pensar no todo, mas começar a agir a partir da minha casa, a partir do meu pátio, a partir da minha rua e assim por diante, porque somos responsáveis, sim, né? E acho que a Laudato Si traz também, já em 2015, esse foco também de fazer de nossas cidades lugares aprazíveis, né? Não apenas o concreto, o cimento, o asfalto, mas lugares de vida, lugares de poder respirar e de poder também se beneficiar daquilo que representa a natureza hoje para todos nós. Dom Roque, voltando um pouquinho ao Papa Francisco, o senhor citou novamente a Laudato Si, e é importante, ela deve ser uma bússola para a gente sair desse cenário em que a gente se encontra hoje, o planeta Terra e a sua sobrevivência. O Papa Francisco fala em cuidado com a casa comum. Tem um grande significado, né? Essa expressão utilizada pelo Papa Francisco. Evidentemente, né? Esta casa não pertence apenas a mim, a você, Eduardo, ao Murilo, pertence a todas as pessoas, mas toda a criação, né? Recorda aquilo que aparece aqui na Laudato Deum, né? Louvai a Deus. Nós estamos deixando muitos companheiros e companheiras de viagem perdidos no caminho da vida porque não conseguiram sobreviver diante das mudanças climáticas, diante da ganância nossa, né, em pensar que eu sou dono, né, deste planeta e eu posso fazer bem tudo aquilo que eu bem entender. Acho que não. Nós temos que nos despir e, sobretudo, acreditar que é possível, sim, encontrar caminhos de superação e de construção, sim, de outras vias, de outras estradas possíveis onde todos possam caminhar na alegria, na esperança e na corresponsabilidade. Murilo, a gente está caminhando para o final e a grande pergunta que eu acho que fica, pelo menos para mim, eu acho que para todo mundo que está acompanhando aqui a Aparecido Debate, viu, Dom Roque, é o seguinte: dá para conciliar essa questão do crescimento econômico com a sustentabilidade? O Papa Francisco tem falado, lógico que dá. Sim. Agora parece que os líderes mundiais não acreditam muito nisso, né? Dá para conciliar, afinal? Dá, sem dúvida. E aqui eu quero começar falando um termo que o Dom Roque utilizou, que eu achei fantástico, que é o pensar globalmente e agir localmente, que é um segundo termo que o Papa utiliza muito na Laudato Si, que é a ecologia integral. Olhar o planeta com toda essa complexidade, né? E para responder a sua pergunta diretamente, eu dou um exemplo. A Amazônia, ela produz o açaí. E aqui um exemplo para o Brasil, um caminho. E existem pesquisadores que têm trabalhado nessa eles chamam de terceira via de um desenvolvimento sustentável para a Amazônia e o Brasil de modo geral. O açaí, ele é muito mais rentável do que, por exemplo, a extração de madeira na Amazônia. A diferença é que boa parte do dinheiro que é levantado com a exportação e venda do açaí, ele fica nas comunidades locais e gera uma melhora na qualidade de vida daquela comunidade. Enquanto que a gente sabe que, por exemplo, a madeira e o plantio de soja dos grandes laticínios, eles ficam nas mãos de poucos, né? Então, o Brasil ele tem que se espelhar na sua condição de desenvolvimento sustentável, não tentar imitar meios que a Europa, por exemplo, escolheu e se arrependeu nos dias de hoje e que não servem para o Brasil. O Brasil pode crescer muito com tudo que tem aqui, sem desmatar e sem derrubar uma árvore, é o caminho. Então fica claro, né, Dom Roque? Caminho tem, né? Basta boa vontade. Eu queria, assim, tem um minutinho ainda. Nós temos um famoso escritor gaúcho que disse que eu sou do Rio Grande do Sul, sou um gaúcho, né? Disse que o gaúcho morre do mesmo problema, da barriga. Uns porque comem demais e mal, e outros porque não comem.
Mas, para dizer, a questão é que há possibilidade, e o Murilo acenava esse caminho, está provado por A mais B, que a floresta de pé tem mais valor que a floresta derrubada, caída, né? E tudo. E isso nós sabemos pelos serviços, como também Murilo cenava ao longo da entrevista, que os rios voadores prestam para grande parte do continente, muito mais apenas do centro-sul, né? Para todo o continente e para toda a humanidade. E esse é o grande dilema, né? O confronto entre duas ideias, a ideia do desenvolvimento a qualquer custo, né, da depredação, e o desenvolvimento sustentável a partir também dos povos amazônicos. E aqui eu concluo sobre isso num debate em Roraima, onde uma liderança indígena, diante de alguém que disse é preciso desenvolver, porque as comunidades indígenas são pobres, eles dizem, peço licença, me sinto ofendido, nós indígenas sentimos ofendidos que nós não somos pobres. Nós temos a mata, temos a caça, a pesca, temos os rios, produzimos aquilo que nós precisamos. Não somos contra o desenvolvimento, mas que desenvolvimento é esse que destrói a natureza, envenena a terra, os rios, o ar, para concentrar riqueza nas mãos de poucos, em detrimento de uma grande miséria que gera? Então, eu acho que aqui está o elemento também que nós precisamos, e o Papa tem insistido muito, aprender com os povos originários, com os povos das florestas, que é também para nós uma escola do ontem e no hoje, dessa relação harmoniosa com a criação. Temos muito que aprender, sem dúvida nenhuma. E assim, a gente encerra o Aparecida Debate. Falamos hoje sobre a Conferência de Mudanças Climáticas da ONU, a COP28, que acontece a partir desta quinta-feira em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Mais uma chance, né, para que os líderes mundiais cheguem a um acordo para tentar salvar o planeta Terra da ameaça do aquecimento global. Uma corrida contra o tempo diante dos muitos sinais que a gente falou aqui da crise climática. Alerta feito repetidamente pelo Papa Francisco e, mais recentemente, com a publicação da exortação apostólica que dá continuidade ao Laudato Si sobre o cuidado com a casa comum. Contamos com a participação e agradecemos a participação aqui em nossos estúdios do Murilo da Costa Ruvi Lemes, doutorando em Ciências do Sistema Terrestre no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, onde desenvolve pesquisa em modelagem climática e o impacto do desmatamento da floresta amazônica no clima da América do Sul, bem como o aumento da temperatura global decorrente da maior emissão de gases do efeito estufa. Também é mestre em Meio Ambiente e Recursos Hídricos pela Universidade Federal de Itajubá. Aqui eu agradeço muito pela participação. Uma ótima noite, tem mais discussão pela frente e a gente volta também a debater sobre esse assunto de extrema importância. E também agradeço a participação pela internet de Dom Roque Paloski, arcebispo de Porto Velho, em Rondônia. Muito obrigado pela presença. Uma ótima noite, um bom descanso para o senhor aí também. E se você aí de casa quiser rever esse programa, até mesmo compartilhar com a sua família e amigos, acesse o canal da TV Aparecida no YouTube. E quando fizer comentários em nossas publicações, utilize a hashtag AparecidaDebate, que volta na próxima terça-feira. Uma ótima noite, um bom descanso e até lá.